explicar por quê. Eu estou expondo aqui aos irmãos a carta às 7 igrejas do Apocalipse. E hoje, claro, nós iríamos falar sobre a igreja de Tiatira. Já tínhamos falado de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo. E hoje, na sequência, seria Tiatira. E aí, vendo toda uma preparação e hoje uma comemoração também de um ano de existência, né, já da nossa congregação. O tempo no instante passa e louvando a Deus, né, porque eu estava na casa do nosso irmão seminarista Ibrael e de Débora, e ele pôde nos mostrar ali umas fotos desde o primeiro dia que chegávamos aqui, ao caminhar dentro da cidade, e até onde já estamos, né? E a caminhada é longa, a caminhada nós só iremos parar quando o Senhor voltar, mas Deus tem acrescentado e tem levantado, até o primeiro momento que Ibrael me procura e diz que tinha um chamado, que fazia seminário, de participar de uma sala de aula com Débora, participando para ser recebido, e sendo recebido e depois caminhando lá com o conselho e demonstrando um chamado, uma confiança, até nós chegarmos aqui. Então é um momento também de nós lembrarmos dessa trajetória e de lembrarmos também das nossas responsabilidades aqui e, ao mesmo tempo, de agradecer a Deus. E o Salmo 116, ele expressa essa gratidão ao Senhor. É um salmo de ações de graças por aquilo que Deus tinha feito na vida do salmista. Eu gostaria de convidar os irmãos ali até o verso de número 14 e vamos falar um pouco sobre este salmo aqui e aplicar para as nossas vidas. Salmo 116, do verso 1 ao verso 14, eu quero convidá-los a ler junto comigo. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer por tua bondade no nosso meio, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, pela tua graça, que é melhor do que a vida. Obrigado, Senhor, por chegarmos aqui, por este lugar, por, ó Deus, poder contribuir na tua obra, louvar o teu nome, ó Deus, e agora ouvir a tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, direcionando o teu povo, direcionando a tua igreja. Ó Deus, quem sabe nos exortando, nos ensinando, também confortando os nossos corações. Ajuda-nos, Deus, pois somos dependentes do Senhor e sem ti nada podemos fazer. Que teu Espírito Santo, nesta noite, nos ilumine, Senhor, para falar da tua parte. Que o Senhor cresça, que venhamos a diminuir neste lugar, para a glória do teu nome.
e em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o livro do Salmo, um livro só, ele é dividido em 5 partes. A primeira parte vai até o Salmo 41, depois você tem o 42 até o 7:1, depois do 7:2 até o 8:9, depois do 90 até o 109, 107, e ele vai seguindo do 108 ao 150, formando aí um conjunto de livros dividido em 5 partes. Quando nós estudamos o livro dos Salmos, nós vamos ver que ele foi escrito por vários autores. Dentre eles, nós temos o próprio Moisés, que escreve os Salmos. Nós temos o rei Davi, que escreve a maioria dos Salmos. Nós temos também Salomão, os filhos de Corã e Datã. Nós temos o rei Ezequias, que escreve o Salmo 46, e outros autores, que em determinado momento da história, diante de certas situações, eles escreveram esse salmo, muitas das vezes expressando lamentos, muitas das vezes pedindo que Deus venha agir na vida deles, na vida dos inimigos, como também, de alguma forma, agradecendo a Deus por algo que Deus fez na vida deles, reconhecendo essa graça de Deus. Muitos salmos também são salmos messiânicos que apontam para Cristo, o Messias, o prometido nas Escrituras Sagradas. O texto que nós lemos, Salmo 116, um salmo de ações de graça. Acredito eu, que fico naquela linha de pensamento que foi um salmo escrito pelo rei Davi. Quando nós pegamos a história do rei Davi, desde a sua chamada, e ele é ungido dentre os seus irmãos, até ele derrotar o gigante Golias, e até ele se apresentar diante do rei, e até ele realmente ser ungido o rei de Israel, um rei que, segundo a Bíblia fala, segundo o coração de Deus, é um rei que vai unificar as tribos de Israel, um rei que ganha muitas batalhas, que consegue, de fato, colocar paz através de uma guerra ali no povo de Israel. Mas quando olhamos a história de Davi, nós podemos ver também que, como homem que ele é, Davi peca. Davi erra. E a palavra de Deus vai falar em Samuel que Davi, ele, ao invés de estar na batalha, ele fica em casa. E aí ele olha para uma mulher da janela e ele vai adulterar com aquela mulher chamada Batseba, ou Betseba, esposa do seu general que está em batalha. E após esse pecado, ele manda matar o general. Eu acredito que os irmãos conheçam a história. E diante desse pecado, não só de adultério, mas também de mandar matar o seu general para esconder o pecado dele, o profeta o visita, o profeta Natã, e através de uma parábola vai mostrar que Davi está pecado, porque até então Davi não reconhecia o seu pecado. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui para falar que muitas das vezes o pecado cega as pessoas. Às vezes as pessoas estão no pecado e não vê mais que está pecando ou não reconhece o seu pecado. Davi está pecando, mas ele vai agindo como se não estivesse em pecado. E agora o profeta Natã diz: olha, Davi, esse homem é você pecou, você fez isso. E agora Davi vai receber uma sentença por conta do seu pecado, porque Deus ama Davi, amava Davi, mas o pecado que Davi cometeu não deixou ele fora da disciplina, e Deus vai disciplinar Davi. E uma das formas de Deus disciplinar Davi foi agindo na sua casa, no seu lar, divisão na família. A espada não se apartaria da família de Davi. E chega um momento que Davi é muito perseguido. Uma das perseguições de Davi é o seu filho, Absalão, que toma o reinado, toma as mulheres dele, e ele, diz o texto, que ele foge do seu palácio com apenas 300 homens para as montanhas, para as encostas das oliveiras. E agora esse filho de Davi vai à procura dele para matá-lo, dentro dessas perseguições. Outrora, nós vamos ver que antes de Davi subir ao trono, também o rei Saul, antes de morrer, persegue Davi para matá-lo.
Diante disso, diante de contextos de guerras, de lutas, de familiar, como também nas suas batalhas, diante de tudo aquilo que Davi passa, ele chega e escreve o Salmo 116. E a partir do verso 1 ao verso de número 10, 11, Davi vai fazer uma relação, uma retrospectiva daquilo que Deus tinha feito na vida dele, dos livramentos, das bênçãos derramadas, daquilo que Deus, em algum momento da história da vida dele, fez para que ele pudesse ter êxito na sua caminhada. Veja que o Salmo começa no verso 1, e ele aqui traz uma relação, ou faz uma retrospectiva dos livramentos ou das bênçãos que Deus está operando na vida dele. Primeira delas, você vai ver que ele reconhece que ama o Senhor porque o Senhor ouve a sua voz. Veja no verso 1, quando ele diz, amo o Senhor. E a ideia de amar aqui o Senhor é que ele ama e ele continua amando, é uma ação contínua. É como se ele dissesse, olha, eu amo e tenho amado o Senhor e vou continuar amando o Senhor, dentro de uma expressão de que o Senhor, que aparece aqui, em caixa alta, o tetagrama, o nome impronunciável de Deus, não há dúvida que é o Senhor que ele está falando. Eu amo o Senhor. E ele vai dizer porque ele ama esse Deus. Porque esse Deus vem operando maravilhas na vida de Davi. E ele diz, a primeira coisa, ouve a minha voz e as minhas súplicas. Verso 2 ele diz, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O verso 4 diz, então invoquei o nome do Senhor. Ele ama o Senhor porque esse Deus, que ele sabia que tem errado diante dele, que muitas das vezes falhou diante desse Deus, mas em meio às lutas, às dificuldades, às suas aflições, aquilo que ele tinha feito, mas muitas das vezes aquilo que ele tinha passado, perseguido, em algum momento, na iminência da morte, ele ora a esse Deus. E ele ama o Senhor porque o primeiro benefício do Senhor na vida dele é que ele sabia que, apesar dele, o Senhor ouvia a sua voz, ouvia as suas súplicas, e ele invocava o nome do Senhor, e ele clamava ao Senhor. Você vai ver isso praticamente em todos os salmos, o salmista dizendo, clamo ao Senhor, clamei ao Senhor, busquei ao Senhor, invoquei ao Senhor, porque era algo costumeiro de que pudesse clamar, buscar, orar, porque Deus estava trazendo esse benefício de ouvir. É interessante que o texto diz, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Deus, ele inclina os ouvidos, como se num gesto de que ele está atento ao clamor do seu povo e da sua igreja. Sabe, irmãos, é o primeiro benefício aqui que Davi reconhece. Eu acredito que apesar de mim, apesar de você, apesar de nós, apesar desta igreja, apesar das nossas atitudes e ações, é importante que nós venhamos entender que esse Deus que é grande, misericordioso, bondoso, que está assentado no mais alto sublime trono, eterno, imutável, ninguém pode medir o tamanho desse Deus. Nós não conseguimos imaginar o tamanho desse Deus, mas ele é um Deus que está na eternidade, desde a eternidade, ele é a própria eternidade. Ele nos ouve. Ele ouve cada um de nós. Pecadores que somos, falhos que somos. Em todos os lugares onde existia uma pessoa clamando ao Senhor, ele está lá ouvindo. Às vezes nós estamos num ambiente de 4, 5 pessoas, uma pessoa fala, nós não escutamos. Depois disso, você falou o que mesmo? Nós somos limitados, mas nosso Deus, ele nos ouve. Então, o primeiro benefício que nós encontramos aqui, que o salmista rende graças ao Senhor. Ele reconhece porque o Senhor ouve a sua voz. O segundo, ele vai estar aqui no verso de número 3, porque Deus deu livramento de morte. Como já falamos em algum momento, em algum lugar, o salmista está reconhecendo que Deus o livrou da morte. Porque Deus, o principal
finalidade e objetivo foi mandar Cristo para nos salvar. Dessa morte ele já nos livrou. Cristo Jesus na cruz nos livrou da morte eterna. Mas também no nosso dia a dia, mesmo pecando, sabendo que iremos para um lugar eterno, melhor do que esse aqui, mas nós queremos viver, e nós queremos saúde. E Deus é aquele que vai livrando e vai guardando em momentos que nós nem imaginamos. Quantas vezes nós, às vezes, nem sabemos, Deus está nos guardando e nos livrando. Quantas vezes? Esses dias, eu vinha conversando na viagem com o presbítero Pedro e estava contando a história de 3 homens que pararam para socorrer alguma pessoa aqui na Paraíba. Não sei se os irmãos viram aí essa história. E parou, e eles pararam, e veio um carro e atropelou os 3, matou os 3. E quantas das vezes nós já fazemos isso, já fizemos isso? Quantas das vezes paramos em certos lugares, saímos de certo lugar, estamos em certo lugar, e Deus vai providenciando o livramento que às vezes a gente nem sabe, nem imagina. Deus é aquele que livra da morte. Veja o que o salmista diz no verso 3. Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me, livra a minha alma. O salmista, aqui com esse termo, ele está reconhecendo que ele está dentro de uma situação que ele reconhece que não tem mais solução na vida dele. Porque o termo que ele usa aqui, dentro desses termos da poesia hebraica, laços de morte, ele está trazendo a ideia aqui de duas figuras do Antigo Testamento. Primeiro, do caçador que coloca o laço esperando o pássaro, a presa. E aí ele faz ali a armadilha e coloca o laço, e aí vem, às vezes, o pássaro ou algum animal e é preso, e ele não consegue sair dali. E vem um caçador se aproximando, e aí ele vai matar a presa, porque ele necessita matar para levar para casa. E não tem como escapar daquele laço. Como também a ideia aqui de pessoas que eram presas, os inimigos, provavelmente essa, que era amarrado para levar, para ser preso e depois morto. Não tinha como escapar. Davi, ele usa essa expressão que ele já estava laçado, não tinha como sair da situação. E ele diz, em angústias do inferno, que aqui aparece Sheol, que dá a ideia aqui também de inferno, a melhor tradução seria sepultura, ou seja, ele estava laçado e estava certo que ia descer a sepultura, ele estava descendo a sepultura. Não tinha como escapar. Por isso que ele diz, laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Estava angustiado porque em algum momento ele estava certo que não tinha mais solução na vida dele. E aí, nesse momento, mais uma vez, ele invoca o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. E ele diz, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Porque o Deus é misericordioso. Ele é compassivo. A ideia é misericordioso. É a ideia de compaixão. Ele sente compaixão dos seus. E ele livra da morte, como fez o salmista aqui, expressando esse livramento. Então, o primeiro benefício, Deus ouve as orações. Segundo, ele livra da morte. Terceiro, o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Em algum momento, Davi estava prostrado, no sentido de, em algum momento, humilhado. Se você pegar realmente a história de Davi, ele sai do trono e vai sendo perseguido, e vai viver em cavernas. E agora quem era rei não é mais. E agora quem era poderoso agora não é mais. E agora que tinha riqueza, poder, dinheiro, agora não tem mais. E agora que tinha o poder de mandar e desmandar e de julgar, agora não tem mais. Mas o texto diz que ele achava nessa situação, mas o Senhor o salvou. O Senhor o guardou. Achava-me prostrado e ele me salvou. Aqui também
irmãos, nós podemos entender naquilo que muitas das vezes nós passamos e Deus nos exalta, mas também, em algum momento, nós estávamos prostrados diante do pecado e o Senhor, através de Cristo, Ele nos salvou. E aí, ele relaciona mais um outro que ele diz no verso de número 8. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e da queda os meus pés. Em algum momento, prostrado, angustiado, mais uma vez nessa eminência da morte, chorando, ele vai expressar isso no Salmo 3, quando ele diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas ele tem essa convicção que o Senhor livrou da queda, enxugou as lágrimas dos olhos e, mais uma vez, livrou da morte. São uma relação dos benefícios que Deus fez na vida de Davi. Quando nós chegamos numa data como hoje e fazemos uma retrospectiva, primeiro, da igreja, quantas vezes nos angustiamos, choramos, quantas vezes clamamos, quantas vezes nós temos que perseverar em meio a situações difíceis, mas Deus vai ouvindo o nosso clamor, vai ouvindo as nossas orações, vai enxugando as lágrimas, vai livrando da morte e vai concedendo graça ao seu povo, à sua igreja. A igreja é estabelecida porque Deus quer, porque Deus estabelece, porque o Senhor é o dono da igreja, é o dono da obra. Por isso que ela é estabelecida. E ela vai abençoando a sua igreja, suprindo todas as coisas e direcionando toda a sua igreja. Mas, particularmente, para os membros da igreja, Deus é aquele que cuida de você. Deus, ele cuida do seu povo de forma particular, cuidando em cada detalhe, enxugando as lágrimas, salvando os familiares, livrando da morte e, acima de tudo, ouvindo o nosso clamor e as nossas orações. De tal forma que nós não estamos só diante desse Deus, porque ele inclina esses ouvidos para ouvir o nosso clamor, o seu clamor, o clamor do seu povo. De tal forma que Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado da sua casa, Deus tem cuidado da sua vida, e Ele tem lhe guardado, lhe preservado, livrado da morte, porque Ele faz assim. E aí, no verso de número 12, depois de fazer essa relação, ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? É interessante que essa pergunta não é uma pergunta de alguém que tem algo para oferecer a Deus. Essa pergunta aqui não é uma pergunta de alguém que tem muitas coisas e diz: pronto, Senhor, eu tenho tudo isso aqui, o que é que eu posso fazer para te dar? Não é assim. É como se você abrisse uma despensa da sua casa, não tivesse nada e dissesse: e agora? O que é que eu vou dar? Que eu não tenho nada para dar, para oferecer. Porque, na verdade, nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor. E ele faz justamente essa pergunta assim. É como se ele dissesse: Senhor, não tenho nada para te oferecer. O que darei ao Senhor? O que é que eu vou fazer? Porque são muitos livramentos, são muitas bênçãos. Deus tem me abençoado em todas as partes, em todos os jeitos, em toda a direção. Mas agora eu olho para mim e eu não tenho o que oferecer a Deus. É isso que o salmista está falando aqui, perguntando. Mesmo assim, ele diz o que pode fazer. E ele diz aqui 3 coisas que eu queria encerrar. 3 coisas que ele vai fazer para agradecer a Deus. Eu acredito que seja aquilo que devemos fazer para oferecer a Deus aqui neste lugar. Primeiro, eu queria voltar um pouco e ver com você o verso 9. Porque o verso 9, o salmista diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes.
Sabe quando a gente vai no capítulo 6 de Gênesis e vê a história de Noé? Eis a história de Noé. Noé era um homem íntegro e reto diante dos seus contemporâneos. Aí diz, Noé andava com Deus. Andar com Deus. Andar com o Senhor na terra dos viventes. Não é literalmente andar, mas conhecer a Deus, conhecer os seus ensinos, conhecer os seus preceitos, olhar para as Escrituras Sagradas e dizer, eu vou vivenciar a palavra de Deus. E eu vou colocar em prática na minha vida. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e podemos ver doutrinas que Deus deixou para que venhamos a viver, é oração, é santificação, é vivenciarmos a vida no casamento, marido amando a esposa amando o seu marido, os filhos respeitando os pais criando os filhos na disciplina do Senhor, agradando esse Deus, buscando esse Deus, segundo a sua palavra. Andar na terra dos viventes, na presença do Senhor. É servir o Senhor com alegria, com fidelidade, buscando sempre, na sua palavra, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Segundo lugar, no verso de número 13, ele diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Veja, esse cálice da salvação, provavelmente um cálice que era tomado no deserto, logo após o povo sair lá do cativeiro do Egito. O povo passa 400 anos no Egito e eles vão clamando, pedindo ao Senhor que saísse dali. Eles lembram da história do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora, já se passaram 400 anos depois que José foi para o Egito com a sua família, 400 anos aproximadamente. E aí, o capítulo 3 de Êxodo vai falar que esse povo clamava e clamava e Deus ouviu o clamor desse povo. E ele agora, no capítulo 12, ele sai, na instituição da Páscoa, ele sai do Egito e vai em direção à terra prometida. E uma das festas que eles comemoravam, eram basicamente 3 festas, eles tomavam o cálice da salvação. E esse cálice da salvação apontava para o benefício que Deus fez quando salvou esse povo do Egito, das garras de Faraó, os libertou, levando para a terra prometida. Então, eles vão tomar o cálice da salvação, porque ele está dizendo, eu vou lembrar e não vou esquecer do que Deus fez na minha vida. Deus me salvou, me tirou do Egito, ou das garras de Satanás, ou deste mundo que jaz de maligno, me libertou, me salvou, me regenerou, me justificou, me santificou, me glorificou. E eu vou lembrar desse feito para toda a vida. Daquilo que Deus, que Cristo fez por mim. Vou tomar o cálice da salvação, é lembrar do que Deus fez na sua vida, irmão. Não só os milagres do livramento, de enxugar as lágrimas, de sarar, de curar, de libertar, de abençoar a família, de abrir portas de emprego. Devemos lembrar sempre, olhar e dizer, Senhor, muito obrigado. O que Paulo vai dizer, em tudo dai graças, que essa é a vontade de Deus. Mas, acima de tudo, lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. E que Deus nos amou de tal maneira que mandou seu Filho. Mesmo sem merecer, ele nos salvou. E aí, em terceiro lugar, ele diz, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele ia andar na presença do Senhor na terra dos viventes, ia tomar o cálice da salvação, ou seja, lembrar daquilo que Deus fez na sua vida, mas também ia cumprir os votos. Me parece que o salmista, em algum momento da sua vida, passou por alguma dificuldade, e ele vai relacionar aqui uma série de coisas. Ele disse, Senhor, se o Senhor me guardar, se o Senhor me livrar, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, isso e isso. E me parece que ele fez esse voto para cumprir na presença do povo, talvez no templo em Jerusalém, num momento de culto ao Senhor. Mas ele disse, eu vou cumprir os votos. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Precisamos, irmãos, primeiro, reconhecer, andar na presença do Senhor, na terra dos viventes.
cumprindo com a sua palavra. Segundo, nunca esquecer daquilo que Deus fez na nossa vida. Nós temos uma tendência muito grande de esquecer e de sermos ingratos. E deixar de agradecer. A gente pede uma casa hoje, compramos amanhã, depois de amanhã nós já estamos reclamando da vida. Nós pedimos algo hoje, amanhã Deus manda, depois de amanhã já abandonamos ao Senhor. Nós precisamos de agradecer ao Senhor com esse cálice da salvação, como já falei, principalmente a salvação que Cristo derramou sobre nós. Em terceiro, cumprir os votos. Quantas das vezes nós fazemos votos ao Senhor? Quantas das vezes nós fazemos votos ao Senhor? Mas, Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer isso. Senhor, se o Senhor abrir porta de emprego, eu vou agora ser dizimista. Senhor, se o Senhor abençoar nesse sentido, eu prometo que a partir de hoje eu vou ser fiel ao Senhor, vou estar nos cultos, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E aí Deus faz. Aí Deus abençoa. E depois o que é que acontece? Nós esquecemos de cumprir os votos. E lá em Eclesiastes diz que aquele que faz voto e não cumpre é melhor que não faça, porque é tolo. E aí nós precisamos cumprir os votos ao Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que venhamos a sempre andar na presença do Senhor. Que venhamos a sempre lembrar o que Deus fez na nossa vida. Nunca esquecer. É gratidão ao Senhor, é ser grato ao Senhor. Mas se fizermos votos e deixamos de cumprir, ainda dá tempo. Que a partir de hoje, Senhor, eu vou cumprir meus votos. Porque se você fez, cumpra o seu voto diante do Senhor, para a glória dele mesmo. Que Deus nos abençoe, que aqui possamos comemorar 2, 3, 10, 20, 30, 50, 100 anos. Daqui a 100 anos, nós não estaremos mais aqui. O bebezinho ali não estará mais aqui. A não ser se ele tiver que completar 100 anos, espero que complete, mas a meta é chegar, quem sabe, a 80, 90, mas aqui estarão outras pessoas sentadas, não aqui, ali naquela lagoa, né? Mas Deus levantou cada um aqui para a glória dele. Então, que possamos agradecer a Deus por esse momento que estamos passando aqui, completando esse ano, e que sempre possamos fazer tudo para a glória dele. Amém?